da atual configuração da população paulista. Todos nós quatro aqui somos descendentes, eu acho. Descendente de quê? Italiano? Português e italiano. Não sei. Você é italiano, então. Eu sou espanhol, de origem espanhola. Então foi isso. O rosto de São Paulo mudou. O rosto de São Paulo era um rosto mestiço. Se tem um tipo físico sobreviveu ainda, né, que nós temos, ainda existe, e que pode representar, simbolizar esse rosto de São Paulo tradicional, é o caipira. Aquele caipira, entendeu? Mestiço de branco de índio, barba rala, certo? Tipo físico bem característico, o caipira. E foram os caipiras os últimos que falaram a língua geral paulista. Os últimos, porque os imigrantes que aqui chegaram já não vão mais falar língua geral. Entendeu? Acabou. Isso nós podemos perceber, essa transição aí, em certas obras, como Valdomiro Silveira, Monteiro Lobato, escritores como esses aí, vão nos dar conta dessa transição, desse mundo que está morrendo e desse outro mundo que está nascendo. Né? Esses autores do século XIX. E na Amazônia, o que está acontecendo? Bom, os cabanos morreram, milhares deles morreram, desapareceram. A língua geral, então, deixa de ser falada, passa a não ser mais falada em muitos lugares, certo? Já no meados do século XIX, mas o que vai realmente produzir a mudança mais abrupta vai ser o ciclo da borracha. Pela primeira vez, a Amazônia vai conhecer um ciclo econômico que vai produzir assim, riquezas abundantes mesmo. Nunca tinha conhecido isso a Amazônia. Tanta riqueza. E com isso, as migrações nordestinas, que foram assim, fator realmente que desencadeou o final da língua geral amazônica, na Amazônia toda, né? Do Nhengatu, como já se chamava. Milhares de nordestinos passam a chegar na Amazônia, trazendo a língua portuguesa consigo. Aqui em São Paulo foram os imigrantes europeus, que quando eles trazem o espanhol, o italiano, vão aprender a língua portuguesa. Então, é isso. Agora, na Amazônia, não. Foram os próprios brasileiros do Nordeste que levaram a língua portuguesa para lá e que fizeram a língua geral desaparecer de grande parte da região. Então, o ano de 1877, nesse ano houve uma seca no Nordeste, terrível, uma seca que matou milhares de pessoas, e nesse ano chegaram à Amazônia mais de 500 mil pessoas, provenientes principalmente do Ceará. Milhares chegaram à Amazônia. E, com isso, a língua geral vai morrer. Vai perder primazia na Amazônia. O português adquire supremacia. Tá? Em 1877. O ciclo da borracha vai até 1910, mais ou menos. Isso aí está vinculado a um processo civilizatório dos mais importantes do mundo. A Amazônia está servindo a uma indústria que vai se tornar as mais importantes do mundo contemporâneo, a indústria de automóveis. Uma esquecida Amazônia, abandonada Amazônia, vai se tornar agora produtora de uma matéria-prima que só ela tinha. Borracha. Até que os ingleses não levassem mudas para a Malásia, introduzissem o cultivo na Malásia, que aí acabou a primazia,
acabou o monopólio da Amazônia, né? Até então era só ela que tinha. No Charles Goodyear descobre a vulcanização da borracha, aí vai se tornar realmente uma indústria importantíssima, né? Mesmo que não fosse para os automóveis, mas para as carroças, para todo tipo de transporte, do meio de transporte. As rodas eram revestidas de borracha. E o que acontece com isso? Que a Amazônia conheceu uma riqueza que nunca mais conheceria. Tá? Tanta prosperidade, nunca mais conheceu. Nem nos dias de hoje, tá? Nem com a Zona Franca de Manaus. Não dá para comparar com o que foi aqui. A Zona Franca levou muita pobreza para a Amazônia. Bom, então, o que acontece? A língua, o Nheengatu vai cada vez mais ser isolado, perdendo falantes e falantes e falantes. No ano de 1876, o imperador está visitando as capitanias do norte. O imperador andou o império todo, sabiam disso? Viajou pelo império todo. Visitou as capitanias do norte e um deputado lá da Assembleia Legislativa do Pará, que tinha origem inglesa, Simpson é o nome dele, ele escreve uma gramática da língua brasileira, da língua brasileira, do Nheengatu. Ele escreve uma gramática para homenagear a vinda do imperador. Começam outras obras a aparecer assim, para poder evitar o colapso mesmo, o fim da língua geral. Nós vemos uma obra chamada de O Selvagem, do general Couto de Magalhães. Nós vamos ver um botânico chamado Barbosa Rodrigues escrever as lendas da Amazônia, em Nheengatu, tudo com o objetivo de prolongar a vida daquilo que está morrendo. Entende? De documentar aquilo que está morrendo. Pois é, a língua geral, então, vai desaparecendo da Amazônia. Por mais uma razão, por mais uma razão que vem a ser consequência daquilo que eu já disse, do ciclo da borracha. Vão se estabelecer linhas de transporte fluvial pelos rios da Amazônia. Linhas de transporte fluvial, barcos a vapor, que era a tecnologia mais moderna da época. Viagens que eram feitas em 2 meses vão ser feitas agora em 10 dias, em 5 dias. Quer dizer, a Amazônia os rios amazônicos vão ser cortados por navios a vapor. Expedições inglesas. Que levavam pessoas rapidamente para o interior. Agora, que região da Amazônia ficou mais isolada? O Vale do Rio Negro. Rio Negro, que vem lá da Venezuela, entre a Venezuela e a Colômbia, corta uma região das mais isoladas. Até hoje, só 3% de desmatamento. Não existe, vocês andam lá de Manaus até os confins do Brasil, lá na Venezuela, não existe exploração comercial, não existe agronegócio. Vocês não vão ver uma fazenda de gado, vocês não vão ver uma fazenda de soja, vocês não vão ver nada. É lindo, viu? Vale a pena conhecer. Não vem nada, 3% só. Então é uma região muito isolada. Pelo seu isolamento, é que a língua geral sobreviveu. Índio, cigano, caipira, isso não foi feito para conviver com o progresso. Entende? O progresso desfigura completamente essas culturas.
coisa. Dizer que índio é a mesma coisa, pode até querer ser índio, tudo bem, querer quer, mas a alma dele é índia, depois que ele está vendo novela, depois que ele está andando de jatinho, depois que ele está andando de carro, que tem relógio no pulso, que tem computador, que tem, sabe, nem eu tenho tanta tecnologia na minha casa como esses índios do Xingu têm, entendeu? Eu tenho de comprar com o dinheiro, eles ganham das ONGs, né? Então a gente, não entendeu? Tá bem, tá bom, fala a língua indígena, agora a alma é de índio, vira cristão, mas hoje em dia, vira protestante, a alma é índia, eu não sei, eu tenho minhas dúvidas, fala. Hoje em dia, essa língua se tornou uma língua oficial do Brasil. Vamos devagar, não do Brasil, tá? Do município de São Gabriel do Cachoeiro. Então, na verdade, ele é específico desse município. Só que esse município ele é maior que Sim, vários países. Tá? Nós temos... da Venezuela para Colômbia. É a tal da cabeça do cachorro? Isso mesmo. Aí existem 3 municípios, Barcelos, Santa Isabel e São Gabriel. Esses 3 municípios têm um território maior do que o estado de São Paulo. Só esses 3 municípios aí. E o que oficializou foi São Gabriel. São Gabriel do Cachoeiro oficializou. Barcelos, São Gabriel e São Gabriel e Santa Isabel do Rio Negro. É uma experiência linda essa aí, vocês deveriam conhecer. E como é que vai para lá? Você pega um avião até Manaus, lá você pega um barco. Isso é guia, né? São Raimundo, você vai um barco. Pelo Rio Amazonas até lá? Pelo Rio Negro. Pelo Rio Negro. Tem que achar os guias, porque isso deve ser muito complicado de você. Não. Pega até Amazonas, vai até Manaus. Lá de Manaus você pega um táxi, um táxi, pede para ir para o Porto de São Raimundo. Lá pega o barco, sexta-feira à noite sai um barco, sai sempre às 6 horas da tarde. O barco demora 3 dias para chegar. E toma umas vitaminas para prever picada, essas coisas? Não tem picada. O rio é muito ácido, a água é ácida, não tem inseto, assim, não tem nada disso. É saudável, é um lugar bom. E 3 dias dorme no barco? No barco, dorme em rede. A rede é um absurdo. Você arma sua rede, assim, do lado de outras pessoas. Chega a hora do almoço, você vai lá, entra na fila, tem refeições lá no barco, tem banheiro, você toma banho. 3 dias ali, é uma delícia. E é só água, não vê cidade nas margens? Nada, só floresta e rio, floresta e rio. E bicho, Deus bicho. Bicho. Bicho tá dentro da floresta, né? A gente não vai ver muito, não. A gente vai ver as árvores, né? Floresta, sol. É impressionante. É lindo. São 900 quilômetros de barco sem a gente ver uma comunidade aqui, outra comunidade lá, uma comunidadezinha, né? Coisinha de nada. 10 casas, 20. Índios assim, totalmente intocados não existe. Lá não. Lá não. Você vai encontrar índios isolados no Brasil hoje, no Acre, vocês têm índios isolados, quando tiver contato. Mas no Rio Negro não. O Rio Negro já assistiu a um processo de escravização dos índios desde o século XVIII. Escravizados, teve Professor, contato com o branco. e hoje, por que ensinar tupi? O tupi, ele é a única marca visível, clara, tangível da presença indígena na cultura brasileira. Aquilo que é de mais assim, visível, né? Porque do ponto de vista genético, a população, o DNA mais presente na população brasileira é o indígena. Tá? O DNA mais presente. Alguém fala nessa revista aqui, quem não é índio, alguma coisa assim, é um pouco índio. O DNA mais presente na população brasileira é o indígena, você não tem a mínima dúvida. Agora, do ponto de vista linguístico, né? É a língua portuguesa que vai dominar o Brasil, não é a língua indígena. Agora,
de todos esses grupos indígenas do passado e do presente,